A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10 e versículos de número 46 ao 48, que vai nos dizer assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Como está a sua perseverança? Você tem feito das impossibilidades obstáculos? Ou você tem aproveitado as oportunidades, mesmo que haja impossibilidades na sua vida? Deixa eu te dizer algo aqui da parte de Deus. Bartimeu era cego. Bartimeu não podia enxergar. Ele era cego, mendigava. Mas ele ficou sabendo, ele ouviu que Jesus passava por ali. Bartimeu não ficou se fazendo de coitadinho, rabacandaraia, dizendo: coitado de mim, eu não consigo enxergar Jesus passando, não. Ele aproveitou a oportunidade. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: pare de ficar colocando na sua história rabacandaraia, um coitadinho, uma coitadinha, como se você não pudesse, como se você não conseguisse, como se essa impossibilidade fosse maior do que o teu Deus. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Bartimeu aproveitou a oportunidade. Bartimeu não deixou passar. Havia impossibilidade na vida dele? Havia. Ele não podia enxergar, mas ele aproveitou aquele momento. Ele ouviu que Jesus estava passando. Ele não deixou a dor do que ele sentia ser maior do que o clamor dele. Você não pode deixar as impossibilidades serem maior do que a sua fé. Eu vou repetir para você entender. Você não pode deixar as impossibilidades serem maior do que a sua fé. Declare comigo: a impossibilidade não pode ser maior do que a minha fé. A impossibilidade não pode ser maior do que a minha fé. Você não vê aqui em momento nenhum Bartimeu se inferiorizando. Você não vê em momento nenhum aqui ele se fazendo de coitado, não. Ele começa a clamar. Ele entende: Jesus tem o que eu preciso. Eu tenho um problema, eu tenho uma causa impossível e Jesus pode fazer. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Jeremias: clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos as impossibilidades do dia a dia falarem mais alto do que a nossa fé. E a gente para de clamar. A gente para de suplicar porque tem limitações. Irmã, eu tô cansada. Eu tô passando por uma luta na área tal. Eu tô vivendo um problema tal. E isso tá parando você. Você não tá observando. O Senhor está dizendo: você não pode parar de clamar. Bartimeu usou da impossibilidade que havia na vida dele como uma chave ali. Uma chave para o milagre acontecer. Ele não usou da impossibilidade como algo que fazia com que ele fosse limitado para chegar até Jesus. Ele usou o que ele tinha. Ele usou o que ele possuía. Ele não podia ver, mas ainda podia falar. Você perdeu algumas coisas, mas o Senhor está dizendo: você não perdeu tudo. Você ainda tem vida. Ainda tem um pouco de fé dentro de você. Ainda tem um pouco de esperança dentro de você. Por isso o Senhor diz para você: é tempo de clamar. Pois aqueles que clamam recebem milagre. Declare comigo: eu vou clamar e eu creio que o meu milagre vai acontecer. Eu vou clamar e eu creio que o meu milagre vai acontecer. Bartimeu ouviu que era Jesus. E com certeza ele pensou: irmãos, eu não posso perder essa oportunidade. Ele começou a clamar. Ele começou a suplicar e muita gente começou a se opor ali no meio daquela multidão. Muita gente queria calar a voz dele. Por quê? Porque quando você tem esperança de mudança na sua vida, tem pessoas que são usadas pelo inimigo para querer te parar, para você perder a esperança. Rabacandaraia. Sabe o que era que a multidão queria? Sabe o que era? Que os muitos que estavam aqui se levantando contra queriam que ele parasse. E tudo isso é o que o inimigo quer que você pare. Que você retroceda, que você venha estagnar dizendo: essa cegueira é maior do que a minha fé.
Essa cegueira é maior do que a possibilidade de acontecer milagre. Tudo que ele quer é que você pare de olhar para aquele que te chamou. Bartimeu não podia olhar fisicamente para Jesus, porque ele era cego, mas a fé dele foi tão grande, irmãos, mas tão grande, que ele clamou e Jesus trouxe para ele a vista e ele pôde contemplar a Jesus. O que você não pode fazer, você clama a Jesus que ele pode fazer por você. Jesus curou este homem por quê? Porque ele era perseverante. Você quer que Deus abra a porta. Você quer que Deus restaure. Você quer que Deus restitua. Você quer que Deus faça o impossível, mas qual é o seu posicionamento? Você tem tratado as impossibilidades do seu caminho como se elas fossem maior do que o seu Deus? Como se elas fossem maior do que a sua fé? Você tem pensado no que as pessoas vão achar de você? Ou você tem fitado os teus olhos no Senhor? Quando você quer viver milagre, quando você quer viver resposta de Deus, você não pode ficar pensando no que as pessoas vão falar de você. Você não pode ficar pensando em agradar as pessoas, porque se você agradar as pessoas, você acaba perdendo a oportunidade de agradar a Deus. Porque não adianta você ouvir a palavra de Deus e depois ouvir vozes contrárias. Você precisa fitar somente na voz de Deus, naquela palavra que te traz esperança, naquela palavra que renova a sua fé, mesmo que seja impossível o milagre acontecer. Você precisa lembrar: o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus faz acontecer aquilo que o homem não pode fazer. O meu Deus abre porta onde não tem parede. Quando as vozes contrárias vierem para tentar te parar, você tem que lembrar daquele que está passando Rabacandaraia e que pode fazer milagre na sua vida. Bartimeu, ele deu ouvidos àquilo que Deus tinha para ele e não aquilo que a multidão estava falando. O Senhor diz para você: é tempo de dar ouvidos ao que eu tenho para você. Muita gente vai tentar te desmotivar no meio do caminho. Muita gente vai tentar parar você e você precisa entender que é necessário você fitar os teus olhos somente no Senhor. É necessário os teus ouvidos estarem atentos somente para ouvir a voz de Deus. Declare comigo: o meu Deus está limpando os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir somente a voz dele. O meu Deus está limpando os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir somente a voz dele. É a voz de Deus que você tem que ouvir. Não é a voz da multidão. Não é a voz da impossibilidade, não é a voz do problema, não é a voz do inimigo. Deus, ele está fazendo uma limpeza aqui em pessoas, irmãos, para que elas possam ter uma audição limpa, para você saber o que é de Deus e o que não é, para que você não fique confuso. Bartimeu não ficou confuso. Bartimeu em momento nenhum fitou os olhos na impossibilidade, mas ele aproveitou a ferramenta que ele tinha. Estava cego, mas tinha uma voz para falar. O Senhor diz para você: aproveite o que você tem, não fique olhando para aquilo que você não tem como um obstáculo. Bartimeu em momento nenhum ficou ali olhando para a impossibilidade, dizendo: bem que eu queria, mas é distante demais para mim, eu não posso enxergar, eu não posso ver. Não. Ele aproveitou a ferramenta. Muitas vezes, irmãos, esperamos a bênção chegar, a vitória chegar, a honra chegar, a porta aberta chegar, para agradecermos pelo nosso milagre, para agradecermos pela resposta, mas Deus está dizendo: não, minha filha, não é assim não. Use a ferramenta que eu te entreguei. Use o que você tem. Você pode não ter uma condição financeira elevada, mas você ainda tem fé. Use a ferramenta da fé. Você pode não ter uma boa audição, mas você pode falar bem. Use a ferramenta da fala. Você pode não ouvir bem, mas enxerga bem. Você tem algo aí em você que você pode usar como uma ferramenta para o seu milagre acontecer. Você só não pode fitar os teus olhos na impossibilidade, naquilo que você não tem. Tem muita gente que diz assim: quando eu tiver. Não, você não pode ser assim. Você tem que cuidar daquilo que você tem na sua mão, porque quando Deus vê que você é fiel no pouco, ele te coloca sobre o muito. Quando Deus vê a sua perseverança no pouco, Bartimeu foi perseverante no pouco. Era tudo improvável, irmãos. Até vozes contrárias tinha para parar Bartimeu. Mas ele era alguém perseverante que fitava os olhos no Senhor. Muitas vezes vai ter vozes contrárias, vão ter apontamentos. Muita gente não vai entender o que Deus tem contigo, mas o Senhor está dizendo para você: fite os teus olhos em mim. Olhe para aquele que pode fazer milagres. Os olhos físicos de Bartimeu estavam cegos, porém os espirituais estavam abertos. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos, irmãos, que nada nos faça perder o foco daquele que pode fazer milagre, daquele que faz, porque ele ainda faz o impossível acontecer. Declare comigo: o meu Deus está abrindo hoje os meus olhos espirituais
O meu Deus está abrindo hoje os meus olhos espirituais. Tem muita gente, irmãos, que enxerga fisicamente, mas espiritualmente está cego. Não era o caso de Bartimeu. Bartimeu era alguém que tinha fé. Bartimeu era alguém que acreditava no milagre mesmo quando havia impossibilidades na vida dele. Era cego, mendigo, tudo contrário para ele. Talvez na sua história é assim. Tudo contrário para você. Você tem tudo para fitar os teus olhos hoje naquilo que é impossível, que é improvável. É porta fechada dali, é enfermidade daqui, é problema conjugal daqui, é luta financeira dali. Deus está dizendo para você: fite os teus olhos da fé em mim, e use as ferramentas que você tem. Você tem ferramentas. Você tem ferramentas e você tem que valorizar. Qual era a ferramenta que Bartimeu tinha? Era a ferramenta, irmão, sabe de quê? Da perseverança. A ferramenta da voz dele para clamar. Ele tinha disposição, é isso mesmo. O Senhor está dizendo: tenha disposição. Se esforce para viver o milagre. Ai, irmã, mas é porque tudo é improvável. E as pessoas que me cercam, elas não estão me apoiando. Aqui. Bartimeu não tinha apoio de ninguém. Mas ele continuou clamando. Ele continuou. E quando as oposições começaram a se levantar, Bartimeu gritava, arrebiando a racandaraia mais alto. O Senhor está dizendo: se está incomodando, se o inferno tem se levantado contra você, se tem opositores na sua história, é sinal. Guarde isso na tábua do seu coração, que o seu milagre está próximo. Porque quando há oposição, estamos incomodando o inferno. Se você está incomodando o inferno, é sinal de que está tendo êxito nos céus. Que o seu clamor tem subido até o Senhor. Que Deus tem te ouvido. Jesus ouviu que Bartimeu, irmãos, estava clamando. Imagina se Bartimeu deixasse as limitações, se Bartimeu deixasse as conversações, se Bartimeu deixasse o cenário contrário e falar mais alto, ele não veria milagre. Tem oportunidades que a gente não pode deixar passar. Declare comigo: eu vou ser perseverante e não vou deixar as oportunidades de Deus passarem na minha vida. Eu vou ser perseverante e não vou deixar as oportunidades de Deus passarem na minha vida. Versículo de número 52 vai nos dizer: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O que salvou Bartimeu foi o quê? A fé. Bartimeu era alguém perseverante, alguém que tinha fé. Alguém que não olhava somente para o que o físico estava mostrando, para o que as vozes contrárias estavam mostrando, para o que o pessimismo estava mostrando, mas alguém que fitava os olhos no Senhor pelos olhos da fé. Era cego fisicamente, mas enxergava espiritualmente. E por isso ele viveu milagres. Quando você fita os teus olhos no Senhor, quando você diz: eu não vou olhar para a impossibilidade, eu não vou olhar para o problema, eu não vou olhar para a porta fechada, mas eu vou olhar para aquele que está passando e pode resolver a minha história. Eu vou olhar para aquele que está passando e pode solucionar o meu problema. Eu vou olhar para aquele que está passando, porque ele tem milagre para mim. Quando você olha para Jesus, ele resolve mudar a sua história. Jesus quer mudar a história de pessoas que estão me ouvindo agora. E ele está dizendo: é tempo de perseverar. Não é tempo de fitar os olhos nas impossibilidades, nos problemas, mas é tempo de olhar pelos olhos da fé. É tempo de ouvir somente a voz de Deus. E as vozes contrárias lançar fora quando os teus olhos estão fitos no Senhor. Quando os teus ouvidos estão atentos à voz do Senhor teu Deus. E quando os teus lábios clamam a Ele, não tem como dar errado, o resultado é milagre. Foi isso que aconteceu com Bartimeu. Declare comigo: os meus ouvidos, os meus olhos e os meus lábios são do Senhor e estão atentos para Ele. Os meus ouvidos, os meus olhos, os meus lábios são do Senhor. Estão atentos para Ele. Bartimeu, ele não enxergava fisicamente, mas os olhos dele espirituais estavam no Senhor. Os ouvidos dele estavam fitos naquilo que o Senhor tinha para falar e não para aquilo que a multidão tinha para dizer contrário. E os lábios dele estavam clamando e houve milagre. Quando você clama, quando você suplica, quando você resolve não olhar para aquilo que é momentâneo, para aquilo que você está vendo, aparentemente falando, o Senhor te faz viver milagres. Deus te trouxe aqui
porque Ele quer trazer para a sua vida milagres. Você precisa fitar os olhos no Senhor, pois Ele fará o impossível acontecer na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Pai. Que da mesma maneira que Bartimeu fitou os olhos espirituais dele no Senhor, que da mesma maneira que ele teve fé, Senhor, a gente também possa ter, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor não anda, Pai, segundo aquilo que o cenário mostra, segundo aquilo que as vozes contrárias querem dizer, mas o Senhor, Pai, Rabacandaraia, é um Deus poderoso, é um Deus que não perde batalha, é um Deus que pode curar, é um Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Por isso, Pai, hoje queremos nos desligar de tudo aquilo que tenta impedir o nosso milagre. Queremos nos desligar de tudo aquilo que é contrário. Queremos fitar os nossos olhos em Ti, Senhor. Queremos olhar somente para o Senhor. Queremos estar atentos à Tua voz, com os nossos ouvidos abertos para ouvir atentamente, Pai, e não confundir a Tua voz, Senhor. O Senhor tem uma voz inconfundível, por isso eu te peço. Dissipa, retira, remove toda a voz que não provém de Ti, Pai, que tenta nos paralisar, que tenta nos confundir, Senhor. Que a gente possa estar atentos, Senhor, somente à Tua voz, como o Bartimeu estava aqui. Quando o Senhor o chamou, ele estava disponível, mas quando a multidão tentou parar, ele não deu ouvidos. Que a gente não dê ouvidos, Senhor, aquilo que quer nos parar, porque muitas vezes se levantam, Pai, oposições quando o nosso milagre está próximo, quando o Senhor está próximo de fazer a resposta chegar, quando o Senhor está próximo de glorificar o Teu nome na nossa história, Pai. Muitas vezes o inimigo vai se opor, mas maior é o Senhor que nos chamou. E da mesma forma, Pai, queremos clamar mais, porque temos convicção de que o nosso milagre vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que não perde batalha, do Deus que abre porta onde não tem parede, do Deus que traz a cura, traz a libertação, traz a restauração, porque Tu és Deus poderoso, Pai. E da mesma forma que o Senhor agiu na história de Bartimeu, o Senhor vem agir também na nossa história, que o Teu nome possa ser glorificado de maneira especial, como foi na história dele, Senhor, e que possamos contemplar o Teu agir, pois pelos olhos da fé Bartimeu te olhou. Bartimeu não podia ver fisicamente, mas ele olhou pela fé, por isso o milagre aconteceu. Queremos fitar hoje, Pai, os nossos olhos espirituais, físicos, Pai, em Ti. Queremos olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e queremos, meu Pai, receber o milagre, a vitória, a resposta, Pai. Queremos ter a Tua presença constantemente para conosco, Pai. Pelos olhos da fé, eu posso contemplar que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está nos ouvindo e dizendo para nós da mesma forma que o Senhor disse para Bartimeu: a tua fé te salvou. Nos acrescenta a fé, Senhor, pois queremos fitar os olhos em Ti, sermos perseverantes na Tua presença, como Bartimeu foi. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o Teu nome seja glorificado. Cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, que haja resposta para os Teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para honra e glória do Teu nome. Abençoa, prospera, Pai, cada um que está aqui ouvindo cada palavra. Dá, meu Deus amado, para eles testemunhos, respostas, meu Pai. Eu te peço também que o Senhor venha, meu Pai, conceder o desejo do coração deles, segundo a Tua vontade, o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos Teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Não dê ouvidos às vozes contrárias, não fite os teus olhos naquilo que é impossível, mas comece a olhar para o Senhor pelos olhos da fé. Comece a ouvir a voz do Senhor teu Deus. Peça para Ele tirar toda a confusão, tirar tudo aquilo que tenta fazer você parar para não receber o seu milagre. Faça como Bartimeu, só dê ouvidos à voz do Senhor e creia que o Senhor é o Deus do impossível e que certamente Ele honrará a sua fé. Deus estava com Bartimeu e trouxe para ele milagre. Jesus o contemplou e assim será na sua história se você perseverar e os teus olhos e os teus ouvidos estiverem atentos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.